Agora, o ministério do profeta, nós vemos que é algo que está completamente apagado hoje. É algo que a igreja não entendeu, é algo que a igreja não ensinou, é algo que a igreja não absorveu. E nós estamos lendo aqui em Atos, havia profetas e mestres. Então, profeta e mestre trabalhavam junto. Nem menciona, pastor, que era profeta e mestre. Paulo estava lá entre profetas e mestres. E você vai ler o livro de Atos, você vai ver que a palavra profeta como ministério de importância, de peso, aparece várias vezes. Hoje em dia, o que acontece? A igreja ela renunciou ao ministério profético. E aqui eu quero ler para vocês Apocalipse 19, versículo 10. A última frase diz assim: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vamos falar essa frase junto? Vocês vão repetir depois de mim. Digam todos: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, se a gente invertesse, é a mesma coisa. O espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Então, o espírito profético, que é o Espírito Santo, eles são inseparáveis. E agora eu vou dizer algo muito forte, muito contundente, e tem gente que não vai gostar, mas eu tenho que falar. Aonde não há mover profético, o Espírito Santo não está. Meu Deus. O primeiro sinal do mover do Espírito Santo é a profecia. Primeiro, se o espírito profético não fluir, Deus não está ali, irmão. É assim do jeito. O testemunho de Cristo é o espírito da profecia. De profecia, não da profecia. Olha só. Ó, interessante isso aqui. O espírito das profecias lá. Não. O espírito de profecia que acontece diariamente nas igrejas. Isso testifica a Cristo. Uma igreja, ela é edificada no profético. A igreja, ela é uma igreja profética. Não existe uma igreja que não seja profética. Se não é profética, não é igreja. Se não é profético, o Espírito Santo não está lá. Então, o fundamento da igreja é nos apóstolos. Os apóstolos trazem o quê? Fundamento da palavra. E os profetas trazem o quê? O espírito da palavra, a rema da palavra. Eles indicam o caminho da igreja. Uma igreja sem o mover profético é uma igreja cega, é uma igreja que não sabe para onde vai. Então, e eu não estou nem falando do ofício do profeta, agora estou falando só do espírito de profecia. É tão sério que eu estou te falando que o dom, não vou nem falar, não é ofício, não estou nem falando dos 5 ministérios, estou falando só do dom. O dom mais importante de todos é o dom de profecia. Então, 1 Coríntios capítulo 14 diz assim, olha o que diz, 1 Coríntios 14, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Irmãos, se Paulo a única coisa que Paulo nos disse para buscar com zelo, o que é buscar com zelo? Buscar com ênfase, buscar com entusiasmo, buscar com força, buscar com diligência, buscar com zelo os dons espirituais. Mas ele continua dizendo, mas principalmente o de profetizar. Então, interessante que sobre todos os dons, ele fala, procure o dom de profetizar. A igreja não faz isso. A igreja não foca nisso. A igreja oprime, reprime isso porque nós estamos confundidos, nós não sabemos o que é isso. Mas nós, a Exousia School e a Igreja Família do Reino, nós vamos ensinar como profetizar da forma correta, o que é o espírito de profecia. E o espírito de profecia sempre vai dar testemunho de Cristo, vai glorificar Cristo. Diga comigo assim, eu posso ter o dom profético sem ser profeta. Esse é um grave problema na igreja. Tem muita gente que tem o dom profético, mas não é profeta. Então, são duas coisas muito diferentes, porque dom de profecia é algo que você pode ser usado, você é um empresário, você é médico, você é advogado, você é um crente qualquer, e pode profetizar, e Deus vai te usar. Mas o profeta, ele tem uma posição governamental dentro da igreja. Ele tem uma posição de estrutura da igreja, ele é o parceiro número 1 do apóstolo, e o apóstolo e o profeta são os pilares da igreja.
E todo verdadeiro profeta tem revelação de Bíblia. E agora eu vou falar uma terceira coisa, que vocês vão ficar assim: aquele que só fica revelando a vida dos outros também não é profeta. E você pode ter um profeta que fica um ano inteiro sem dizer nunca, assim diz o Senhor. Porque o profeta é alguém que tem uma palavra para a igreja. Ele tem uma palavra para o corpo de Cristo. Ele tem uma mensagem de Deus corporativa. Não é aquele que diz assim diz o Senhor para um indivíduo. Esse é o dom profético. O profeta, ele tem uma mensagem para o corpo, ele tem uma revelação para o corpo, ele entende os tempos de Deus e aonde a igreja está entrando, e ele consegue guiar a igreja para em que orar, em que interceder, em que estudar, em repreender a igreja, em revelar o coração de Deus para o corpo de Cristo. Esse é o trabalho do profeta. O profeta é aquele que aconselha os apóstolos, os pastores e os mestres, e eles andam juntos. E ele pode passar um ano inteiro na congregação sem nunca dizer assim diz o Senhor para ninguém, e ser profeta. Porque ele é alguém que traz o pensamento de Deus, ele traz luz sobre assuntos, ele é alguém que vai sentar na mesa dos pastores e dos apóstolos, e ele vai trazer conselho espiritual e divino. Quando um profeta prega na congregação, você vai notar que a mensagem que ele traz vai trazer um direcionamento e um alinhamento da igreja. Deus vai revelar as coisas ocultas a nível congregacional e vai conseguir repreender alguns problemas, trazer o povo para estar junto e levar eles ao caminho certo. Então o profeta é alguém que está dentro do presbitério da igreja, trazendo edificação. Outra coisa, os profetas verdadeiros, bíblicos, todos os ministérios profeta são acompanhados de sinais, milagres e prodígios, assim como o apóstolo. Então, aquele irmão revela tudo, não significa que ele é profeta. E agora eu vou dizer outra coisa para você entender a diferença entre ter o dom profético e ser profeta. Você pode ter o dom profético e Deus te revelar algumas coisas, você tem um nível de profecia. Elias disse o seguinte: o que eu falo de Elias? Pastor Elias é Velho Testamento. O profeta do Novo e do Velho Testamento não tem quase nenhuma diferença, são poucas diferenças. A diferença é o tempo da graça que nós estamos. Mas quando eles falavam de profeta que não existia Novo Testamento, para eles estavam falando de profeta do mesmo jeito que o Velho. Elias disse: sobre a minha palavra eu declaro que não choverá. Profeta é alguém tão grande que ele tem um respaldo de Deus a nível nacional muitas vezes. E Deus respalda ele de tal forma que às vezes não é Deus que manda ele falar alguma coisa. Então foi o que Elias falou: sobre a minha palavra não choverá. Então quem tem dom profético fala o que Deus falou. Mas quem é profeta, muitas vezes Deus assina embaixo o que o profeta falar, né? Então nós conhecemos igrejas que têm apóstolo, mas eles nunca promoveram o ministério profético e eles terminam em decadência. Nós conhecemos grandes ministérios que têm muita ênfase em pastor e em mestre, também entram em decadência. E o que aconteceu no Brasil? Os profetas foram tão rejeitados que as igrejas, agora começaram a surgir igrejas proféticas, mas o profeta sem o apóstolo, vai lá, tenta acender, isso, o profeta, não quer sentar aqui? O profeta sem o apóstolo, sem o mestre, também vai se perder. Ninguém, todos precisamos um dos outros. Então, ultimamente no Brasil, se estão abrindo igrejas onde um profeta está liderando a igreja, e é uma igreja profética, só que ela também deixa por desejar outras coisas. E quando eu digo igreja profética, não é só essas igrejas que fica o culto de revelação. Revela o nome, revela o telefone. Não é isso, isso não é, irmão. E depois eu vou falar mais sobre o dom profético. Esse negócio
Meu Deus. Tem muito revelador que não é profeta. Existe porque assim, eu precisava entrar com muito mais profundidade, mas eu vou falar assim. Existe a habilidade de revelar a vida das pessoas sem nem mesmo precisar do Espírito Santo. Isso eu consigo demonstrar para vocês. Eu não tenho tempo aqui, nem muito menos tempo. Existem muitos homens que são grandes reveladores, porém não são profetas. O Brasil confundiu. Não, se ele revela o meu CPF, ele é profeta. Não é. Ele pode revelar o seu CPF de você e de toda a sua família e ele ser um falso profeta e ser filho do capeta, do diabo, ou simplesmente ele usa a habilidade, não a unção de Deus, para fazer isso. Eu conheço um tal revelador, eu chamo de revelador. Só revela. E ele vai muitos anos ele ia numa igreja de um amigo meu. E esse amigo meu é um auxiliar lá, um pastor auxiliar lá. Ele começou a me contar, ele falou: pastor, nós anotamos as profecias desse homem. As revelações dele são certeiras, tudo que ele fala é verdade. Mas nenhuma das profecias dele se cumpre. Por quê? Porque ele na verdade, ele é um homem que tem a habilidade de revelar. É uma habilidade. É o que os médium, o espírito de adivinhação, isso é uma habilidade, não estou falando de dom, habilidade que qualquer um consegue desenvolver. Tem livro para você desenvolver isso. Eu não quero nem falar o nome desse livro, para você não... Você consegue desenvolver a habilidade de saber nome, de saber CPF, placa de carro. Tem como você criar essa habilidade sem precisar nem de demônio, nem do Espírito Santo. Então não se iluda com o cara que revela tudo. Quem consegue revelar o passado não quer dizer que é profeta. Profeta é aquele que profetiza e acontece. E se ele profetizar, e Deus não mandou ele profetizar, mas se ele é profeta, Deus assina embaixo. Consegue entender? Esses dias veio aqui, nos 21 dias, uma mulher que Deus me revelou no meio do culto, no meio da igreja, e falou que o marido dela estava em coma. Vocês lembram disso? Sim. E o médico falou que está morrendo, despede do teu marido. Foi ou não foi? O que eu falei? Falei, o teu marido não vai morrer, ele vai sair disso aí. Ela, a mulher, não acreditou. Está aqui a mensagem. Recebi ontem a mensagem que ele já saiu do hospital. Já acordou. Lembra que Deus revelou o pulmão, o coma, tudo. Então, e ainda se ele ia morrer, mas eu falei que não ia morrer, Deus não vai deixar mais morrer. Porque eu sou homem de Deus. E Deus não vai deixar minha palavra cair por terra. Vocês estão conseguindo entender? Então, profeta não é aquele que revela, profeta é aquele que, quando ele profetiza, acontece também. Deus respalda a palavra dele. É um dos sinais. Não existe um verdadeiro profeta que não tem revelação da Bíblia. Ele só chegou lá, deu 50 mil gritos lá, revelou a vida de todo mundo e foi embora. Não é profeta. Porque profeta, ele tem a ver com a edificação da igreja. Ele é parte do pilar principal da edificação da igreja. Então ele tem revelação da palavra. Quando você escuta Ana Mendes, que é que ela tem ofício de profeta, você vê que ela tem muita Bíblia. Você vai ver o T.B. Joshua, o homem tem muita Bíblia. Você vai ver esse tipo de profeta, eles trazem revelação. Então, o que acontece? Agora eu vou falar aqui uma coisa muito forte. As igrejas rejeitaram o ministério do profeta. As igrejas renunciaram ao ministério do profeta. Renunciaram à profecia. E eu quero dizer, as igrejas que renunciaram aos profetas, renunciaram à profecia, expulsaram Jesus da sua igreja. Porque diz aqui, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19, 10. Então, essas igrejas que não dão bem-vinda à profecia, expulsaram o Espírito Santo da igreja. Porque o Espírito Santo, a primeira manifestação, é só se você ler a Bíblia. Todas as vezes, na verdade, assim, o primeiro sinal da vinda, de receber o Espírito Santo era o quê? Profetizava. E o Espírito Santo veio sobre ele, e ele
profetizou. Espírito Santo veio sobre ele profetizou. Espírito Santo veio sobre ele e ele profetizou. Você vê que os profetas lá estavam em Ramá, eles estão lá na escola de profetas e Saulo está procurando matar, Saul está procurando matar Davi, e ele manda homens mensageiros para matar Davi. Quando eles chegam na escola de profetas procurando Davi, no ambiente profético, o Espírito Santo vem sobre eles, eles começam a profetizar. Saul sai irado com o intuito de matar a Davi, mas ele entra no ambiente profético quando o Espírito Santo vem sobre ele, e ele começa a profetizar. Todas as vezes, lê a Bíblia, procura aí no buscador, que eu não tenho tempo agora para mostrar um monte de versículo. Você vai ver, o sinal de que o Espírito Santo visitava alguém no Velho Testamento era que profetizava. Então, o que a Bíblia diz em Joel 2, irmão? E o Espírito Santo se derramará sobre toda carne. E o que acontecerá depois? 1 Samuel 19, 20. Hã? 1 Samuel 19, 20. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, aí. E também eles profetizaram. Aí, o Espírito Santo vem sobre, profetizava. O Espírito Santo vem sobre, profetiza. Mas o que diz lá em Joel 2? Que nós conhecemos a história. E derramareis o meu Espírito sobre toda a carne. E os jovens o quê? E os velhos o quê? Os jovens profetizarão. E terão visões. E é o fruto da vinda do Espírito Santo. Uma igreja que não tem visão, uma igreja que não tem profecia, o Espírito Santo está muito longe dela. Às vezes eu estou na igreja, irmão, não estou inspirado em nada, não estou pensando, eu vou lá profetizar, mas isso é a unção de Deus, vem sobre mim, eu começo a profetizar, porque é o que acontece na Bíblia. Eu quero mostrar para os irmãos. Deixa eu ver se eu acho. Quando fala da profecia, quantos minutos nós temos aí? 2 minutos. O que a profecia faz? Ela edifica, ela consola, se alguém achar esse versículo para mim, ela exorta, esses são os pontos da profecia. Isso aqui já é do curso de profecia para vocês. 14:3. Mas os que isso. Então, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então está aqui, esse aqui é o curso bíblico de profecia, está em 1 Coríntios 14. Se você ler 1 Coríntios 14, você vai ter o curso do dom de profecia. Que ele começa dizendo, buscar com zelo o dom de profecia. Aí ele diz, para que serve o dom de profecia? E aqui nós acabamos com metade dos problemas que nós temos na igreja com o dom de profecia. O dom de profecia é para edificação, exortação e consolação. Qual é o problema? Nós traduzimos errado a palavra exortação. O que a gente acha que é exortação? Repreender. Exortação aqui, a tradução literal dela, se você procurar nos outros idiomas e procurar aí no teu Strong ou no teu dicionário bíblico que você tiver aí, qualquer ferramenta, graças a Deus hoje tem muita, você vai ver que a palavra exortação aqui tem a ver com animar o irmão. Então a profecia ela edifica, ela anima e ela consola. A profecia não foi dada, o dom de profecia não foi dado para ninguém exortar ninguém. Ninguém tem autoridade de exortar ninguém só porque tem o dom de profecia. A exortação é uma autoridade somente dada para os 5 ministérios. Ninguém que tem dom de profecia tem autoridade nenhuma para exortar ninguém. Ah, mas Deus me revelou que fulano está em pecado. É para você orar por ela. Certamente ela se arrependerá e Deus vai levantar ela. Glória a Deus. E se você for dar profecia para ela, você vai lá para animar. Olha, o Senhor me mostra que o Senhor vai te perdoar e você vai crescer e você vai ser abençoado. O problema é que existe um espírito do inferno de condenação dentro da igreja que quer, vão revelar e destruir a vida, para Deus revelar e acabar com a raça, não sei o quê. E isso só pode fazer o profeta. Se Deus falar com o profeta, aí não é, aí é profeta de ofício, ele é dentro do presbitério, reconhecido, ungido, consagrado pelo presbitério, aí ele tem a autoridade de fazer uma coisa assim, e olhe lá, e ainda olhe lá. Então esse é um problema aqui, nós resolvendo isso aqui, irmão, a igreja é uma benção. Você não vai ter palavra, né? Então, aquele tipo de profecia aqui nessa igreja não vai acontecer. Ai, Deus me mostra que você vai bater o carro. Você já viu esse tipo de gente?
Deus me mostra que você vai passar uma grande prova. Isso é um espírito de Jezabel. Aqui nessa igreja não fica. Então, por causa desse tipo de coisa, as igrejas estão que, eu não quero, porque tem muito disso. Mas é só você ensinar. Ô pastor, deixa de ser bobo, não expulse o Espírito Santo da tua igreja, ensina o povo o jeito certo e você vai ter uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de profecia, que vai ser uma bênção. Amém? Vou ativar os comentários e acabei essa live. Não falei nem a metade do que eu queria falar, mas o tempo acabou. Então, quer mais? Amanhã nós estamos aqui às 10 da noite. Amém?